vascular aqui em São Paulo, na região de Moema, que a gente atua com pacientes cardiopatas e pessoas que têm algumas condições cardíacas, sejam atletas, ex-atletas, enfim. Que a gente também atua com a parte de cardiologia do exercício, né? Então são algumas frentes aí que a gente atua. Esse é, O senhor tem é alguma... licenciado, professor de Educação Física licenciado? É, eu sou... Licenciatura? Eu tenho licenciatura e bacharel, na verdde. Eu tenho os dois, mas Ah, eu nunca atuei licenciatura. na área escolar, né? Eu sempre atuei na área de treinamento, de exercício, e meu enfoque sempre foi na parte científica, né? Faz tempo que eu sou formado, então já há muitos anos que eu venho atuando com a parte científica, então eu tenho algumas experiências fora do país também, como pós-doutorado, né? Estágios de pós-doutorado, e sempre com esse enfoque do exercício, da cardiologia, a parte endócrina também, que é um foco de estudo que a gente tem forte também nessa área. Entendi. Professor, né, a gente vai falar sobre exercícios físicos, como eu estava falando antes. A gente sabe que fazer exercício físico é uma coisa muito importante, todo mundo fala isso. Hoje é o que a gente mais ouve falar, né? Se você entrar na internet, o que você mais vê é conteúdo sobre exercícios físicos e é uma coisa que tem uma adesão muito grande das pessoas, né? Mas na prática, por que fazer exercícios físicos é uma coisa tão importante? Se alguém te fizesse essa pergunta, te provocando, professor, então me convença de que eu preciso fazer exercícios físicos. Por que eu preciso fazer exercício físico? Tá. Bom, então eu vou começar a tentar convencer pela parte mais apelativa possível, que é mostrar que existem dados científicos hoje mostrando que pessoas que são mais ativas fisicamente, elas vivem mais do que pessoas que são inativas fisicamente e vivem melhor, né? Também não adianta viver mais se você não vive com qualidade de vida. Então, Pronto, já me convenceu. então eu já apelei logo, já fui logo no enfoque que a gente sabe que traz as pessoas pro exercício físico, né? Mas além disso, é que nem eu falei, né? Além de aumentar a sobrevida na população, que a gente sabe que é importante também, mas o exercício físico ele te dá uma capacidade de viver com melhor qualidade de vida. Então, quando você se exercita, o fato de você melhorar a capacidade cardiorrespiratória, né? Você ter uma melhora do seu condicionamento físico, melhora da força muscular, melhora, por exemplo, de questões metabólicas, né? Melhora de resistência à insulina para quem tem diabetes, enfim. Eu costumo dizer que o exercício físico ele é uma polipílula, né? Se ele fosse vendido em farmácia, ele seria o remédio mais prescrito e mais vendido no mundo, assim, disparado. Porque a gente sabe do impacto do exercício físico modular uma série de coisas metabólicas, não só ele não age só em um mecanismo, né? Ele age em vários fatores. E isso acaba levando a esses desfechos que eu falei, né? De maior sobrevida, de melhor qualidade de vida. Perfeito, então, professor. Bom, se você que está assistindo, né, se isso aí não foi motivo suficiente, para mim a primeira frase já me convenceu, né, mas tudo bem. Mas é muito importante, realmente, professor, me diga uma coisa, o senhor falou das doenças metabólicas, que é um problema que hoje atinge um número muito grande de pessoas, né? Pessoas com diabetes, pessoas com hipertensão, a gente vê que muita gente sofre com esses problemas. Através do exercício físico, a gente consegue. Eu sei que é uma pergunta bem, talvez difícil, mas eu queria saber se é possível você reverter um quadro desse através da prática de exercícios físicos ou você só consegue manter a sua saúde ali em dia, né? Tá? A gente sabe que assim, exercício físico ele é indicado para a maior parte da população, desde criança até idoso. Né? Então, o exercício físico, ele dificilmente você vai ter contraindicações. Esse é um primeiro ponto. Segundo que hoje, o exercício físico é algo que ele é orientado para diversos tipos de patologia. Então, incluindo a hipertensão, que você comentou, na obesidade, para pacientes que tiveram infarto, por exemplo, né, que tiveram alguma condição aguda cardíaca. A gente sabe da importância do exercício físico porque hoje ele é realmente utilizado como tratamento mesmo, né, dessas patologias. Então, eles visam a melhorar quadros clínicos mesmo. Então, a pessoa, quando ela tem hipertensão, né, por exemplo, que talvez seja aí disparado na população, que tem uma prevalência bem alta, né,
A gente sabe que quando as pessoas se exercitam, a pressão arterial delas diminui pelo efeito do exercício físico. Então, que nem você comentou, é possível a gente, por exemplo, curar, né, uma doença como a hipertensão por meio do exercício físico? E a resposta é sim. A gente tem bastante evidência hoje mostrando que o exercício físico ele age tão bem quanto alguns fármacos antihipertensivos, por exemplo, né? É claro que em algumas situações, dependendo do quadro, do risco, né, do paciente, ele também precisa tomar medicação para controlar a pressão. Mas a gente sabe que o exercício ele ajuda muito nesse controle. E em algumas situações tem indivíduos que não precisam nem tomar medicação, né, dependendo da situação. Então, o exercício ele é hoje encarado como um tratamento, não farmacológico, mas é um tratamento importante. Mas, claro, também tem a questão da dieta, né, daquele indivíduo, de saber que alguns nutrientes são importantes também para controlar essas questões metabólicas e tudo. Mas, disparado, o exercício é um grande aliado, com certeza. Perfeito, então. Eu abri uma caixinha de perguntas para minha audiência, também enviei para alguns grupos e eu recebi muita pergunta. A gente percebe que as pessoas têm muitas dúvidas, mesmo com relação à prática do exercício físico, dos resultados também estéticos, né? Além da questão da saúde, as pessoas têm muitas dúvidas com relação à questão estética também, a forma mais eficiente de treinar, né? Como conseguir obter melhores resultados nos treinos. Então, a gente recebeu muita pergunta nesse sentido também. E uma das perguntas que eu recebi em número muito grande, na verdade, sobre a hipertrofia, né? Hipertrofia, que é aquela coisa da pessoa ficar grande, né? O popular ficar grande, ficar musculoso, né? Falando no popular, né? E muita gente fala, a gente ouve nos grupos, a gente ouve as pessoas dizerem que para você conseguir esse resultado de você ficar sarado, de você ficar forte, você precisa de muito peso. Olha, a carga é de fundamental importância. Não adianta ficar aí pegando pezinho e balançando que não vai ter resultado. Eu queria que o senhor dissesse pra gente, de fato eu preciso, né, eu enquanto praticante de exercício físico, né, pegar muito peso para ter aquele resultado, né, bem evidente, para que consiga alcançar essa hipertrofia? Então, existem alguns fatores que eles vão interferir nesse desfecho que você está falando, nesse objetivo, que é a hipertrofia muscular. A intensidade, que é o peso que você está falando, a carga que vai ser utilizada durante sessões de treinamento, é uma variável dentre uma série, um monte de variáveis que a gente tem de princípios do exercício físico. Então, assim, só para as pessoas entenderem, né, que tipo de exercício gera essa hipertrofia muscular, que é o aumento do músculo, né? Geralmente os exercícios que a gente chama de exercício resistido, né? Ou, por exemplo, a musculação. Então, a musculação é um grande exemplo, porque hoje a aderência na musculação é muito grande. Muita gente pratica a musculação, né? Como uma forma de treinamento de força ou resistido. Por que isso gera hipertrofia? Por causa da tensão dessa carga sobre o músculo esquelético. Então, o músculo ele vai se adaptando conforme você vai treinando e você gera essa hipertrofia muscular. Agora, a carga é uma variável, né? A gente tem outras variáveis que são tão importantes quanto. Então, por exemplo, o volume de exercício semanal é bastante importante. Então, não adianta o sujeito pegar 1 tonelada uma vez por semana, né? Ele precisa fracionar essa carga ao longo da semana, estimular grupamentos musculares diferentes ao longo dessa semana, né? E ter uma aderência, obviamente, grande, né? Que a gente chama dessa frequência do exercício físico ao longo dessa semana. Então, em geral, hoje, a gente fala muito em volume de semana de exercício físico e não só da intensidade. Mas, claro que a intensidade, a sobrecarga do trabalho também é importante, né? Então, existem maneiras técnicas hoje bem elaboradas que para a gente fazer essa progressão dessa sobrecarga que a gente chama, né, até você chegar num nível de treinamento para começar a gerar essa hipertrofia. Então essa hipertrofia ela vai acontecer para um novato que nunca treinou, por exemplo, ou está parado há muito tempo, ela vai ocorrer ali depois da 8ª semana de treinamento, 9ª, 10ª semana, que é quando começa a surgir alguns efeitos mais importantes na hipertrofia, né? Mas não é só o peso, tá? Isso é importante. Então, o sujeito não precisa se matar na academia carregando 1 tonelada toda hora, porque a gente sabe que mesmo exercícios mais leves,
ele também gera respostas de hipertrofia, sim. Entendi. Então, acredito que seja muito importante a pessoa ser acompanhada por um profissional, né? Porque essas estratégias, acredito eu, elas têm que ser bem definidas, né? E de acordo com o objetivo que a pessoa quer, tem que ser algo específico, né? Só que a gente sabe que muita gente treina e treina sem esse acompanhamento, né? Então, acho que tem que ter muita pesquisa também. Então, a carga é um dos fatores, mas existem outras variáveis também que interferem nesse resultado. Exato. Então, número de exercício para cada agrupamento muscular, número de séries que você executa para cada exercício que você faz, tempo de recuperação entre séries, tipos de movimento que você vai fazer, né? Movimentos com maior amplitude articular, menor amplitude. Então, você tem muita variável para mexer no treinamento e aí foi como você falou. Você precisa de um profissional experiente para conduzir, né? Então, é diferente de você simplesmente falar para a pessoa, faça uma caminhada. Então, a pessoa sai e vai fazer caminhada. É uma coisa mais natural do ser humano. A gente faz isso desde que nasce. Agora, a musculação, o treinamento de força, né, ele já muda um pouco a perspectiva, porque você tem muitas variáveis para mexer no meio do treinamento físico, né? Então, a gente vê, lógico, tem pessoas que fazem sozinhas, sem orientação, vai ganhando experiência com o tempo, mas geralmente acaba tendo resultados, às vezes, menores do que quando tem uma orientação melhor. Claro. Professor, se eu falo das variáveis, tem perguntas também nesse sentido, sobre essas variáveis, né? A gente recebeu muitas perguntas sobre isso também. Agora, agachamento, né? Que de acordo com o que a gente ouve falar, é um dos exercícios mais eficientes para o treino de perna, né? Pelo menos é o que é bastante propagado. E muita gente fala que o agachamento em 90 graus, que é aquele agachamento pela metade, né? Que a gente faz pela metade, chegou até tipo como se sentasse numa cadeira, né? Isso. Muita gente diz que aquele tipo de agachamento que ele não é dos mais eficientes, né? Que o agachamento, que seria o agachamento que você consegue melhores resultados, é aquele agachamento com a máxima amplitude, que você vai praticamente até embaixo, né? Até o chão. E só que tem pessoas que dizem que quando você desce demais, vai até o chão, que isso pode prejudicar o seu joelho. E aí, o que que a ciência diz sobre isso? Agachamento 90 graus, agachamento até embaixo, depende. O que que a ciência diz? Então, vamos lá. A ciência do exercício ela é uma coisa bastante... lógico que tem muitos estudos, etc., mas é uma ciência muito nova. Então, muita coisa que a gente sabe hoje sempre foi por questões de opiniões de especialista ou coisas que são direcionadas de uma forma que sem dados científicos muito de qualidade, né? E a musculação e o treinamento resistido vem muito nesse enfoque também. Então, vem melhorando a ciência, mas os estudos ainda são de baixa qualidade. Então, quando a gente fala em lesão por exercício físico, a gente tem pouquíssimos estudos que mostram de fato que, por exemplo, fazer agachamento mais do que 90 graus, você descer mais, isso poderia trazer algum dano, tá? A priori, não. Então, a gente pode ver, por exemplo, que tem esportes que você tem essa demanda. Então, por exemplo, no levantamento de peso olímpico, os atletas eles precisam fazer um agachamento com bastante profundidade, né? Com uma amplitude de movimento muito grande. E a gente não vê, por exemplo, aumentos de lesão articular, principalmente de joelho, que geralmente é a preocupação, né? Então, existe um senso comum de algumas orientações que elas não são baseadas em evidência científica, não. São baseadas realmente em relatos, em questões mais, às vezes até pseudocientíficas. Mas, até onde a gente conhece, não tem nenhuma evidência que suporta isso, não. Então, em teoria, claro que isso vai depender do nível de treinamento daquele indivíduo, né? Então, a gente não pega uma pessoa que não tem nenhuma experiência com treinamento, que nunca fez esse tipo de exercício e pede para ele fazer exercícios com maior dificuldade, entendeu? Então, a gente sempre vai criar uma base de treinamento, isso é importante que as pessoas entendam, né? O atleta, ele não chega a ser um atleta da noite para o dia, ele precisa de uma base de treinamento. Sim, você vai condicionando ele. Condicionando o indivíduo, né? Até que ele consiga, de fato, ter esse condicionamento para fazer exercício com essa amplitude de movimento, com aquela sobrecarga maior, né? Você tem que saber dosar também quais são os outros exercícios envolvidos, que esse é um outro erro também, as pessoas acharem que sempre
tem um exercício que ele vai resolver todas as questões. E a gente sabe que é um conjunto de exercícios que a gente vai modular dentro do processo de treinamento, visando o objetivo de cada um, claro. E aí o agachamento é um deles, né? Mas de fato é um exercício bastante completo. Ele estimula diversos grupamentos musculares ao mesmo tempo, e isso é bem interessante também. Tá? Mas que nem eu falei, a evidência científica que a gente tem em relação a aumento de risco de lesão, a gente não tem nada para afirmar isso, não. O bom da ciência é isso, né? Que a ciência, a gente trabalha sempre com aquela questão de até aqui a gente não sabe, né? Pelo menos, mas isso pode mudar com o tempo, né? Mas realmente é um exercício que você precisa ter muito cuidado, né, para executar, mesmo porque você vê que quando a gente começa a treinar, a pessoa começa a treinar, ela não vai logo prontamente para um agachamento com peso, colocando peso nas costas, tem toda uma preparação, né, pelo menos não deveria, né, porque você vê que até para um movimento comum de você sentar numa cadeira e levantar sem peso, não é muito fácil, né, principalmente se você não tiver um bom condicionamento físico. Imagina você chegar na academia e fazer. É assim que muita gente se machuca também, né? Exato. Quando isso acontece. Exato. Professor, uma dúvida também. Pode falar. Não, e hoje que eu ia dizer assim também, hoje com o alcance da internet, né, das mídias sociais, Instagram, enfim, a gente vê as pessoas falando abertamente sobre exercício, é muito legal, mas a gente vê, por exemplo, pessoas que não têm formação dando dicas sobre exercício, faça assim, faça desse jeito. E muitas vezes a gente pega erros bem grosseiros, né? Mas infelizmente as pessoas acabam seguindo esses influencers, né, em relação ao exercício físico, o que às vezes pode ser um risco também, né? Eu estava até conversando com uma colega, uma profissional também de comunicação, da questão do número de seguidores. É uma coisa que a gente fala muito, né? Que às vezes você se baseia pelo número de seguidores que a pessoa tem. Eu vou seguir o professor Marcelo, ele tem lá 100 mil seguidores, ele sabe o que ele está falando, ele tem 100 mil seguidores, né? E aí você ouve coisas absurdas e que não levam essa coisa da individualidade em conta, né? Não, você tem que descer até embaixo, senão você não tem bons resultados. Ele não diz para você, por exemplo, claro que você precisa observar o seu condicionamento, e as pessoas vão nessa vibe, né? Porque a gente sabe que informação é assim, né? Se aquela pessoa está falando, ele sabe, então eu vou fazer. Então a gente precisa ter muito cuidado com o tipo de conteúdo que a gente acessa. É por isso que a gente sempre busca trazer pessoas que estudam, que realmente conhecem sobre aquele assunto. Tem gente que faz cara feia, né? Porque não, mas tal pessoa que é muito grande, ele sabe o que ele está falando. É melhor a gente ter cuidado com o que a gente ouve, porque cada um é cada um, né? Isso é uma coisa que a gente tem aprendido muito, né? Não dá para você pegar uma fórmula e aplicar em todo mundo, né? Tipo, você tem uma base, mas isso não é ciência, né? Exato. A propósito, eu cheguei... Pode falar. Oi. Não, é o discurso de autoridade, né? Que às vezes as pessoas fazem na internet e acabam tendo esse alcance na grande população. E você tocou numa palavra que ela é fundamental quando a gente pensa em exercício físico, que é o que a gente chama de individualidade biológica. Isso é muito importante. Uma coisa é eu passar exercício para uma pessoa de 25 anos, aquele exercício específico, com um objetivo específico, ou para uma pessoa de 70 anos que tem um outro objetivo, um outro enfoque, né? Exercícios que podem ser diferentes para uma orientação para um homem ou para uma mulher, enfim, você tem uma série de questões que você tem que levar em consideração quando você pensa em exercício, e entra a questão da variabilidade de cada um, né? A questão biológica. Então, quando as pessoas vendem um produto fechado, você está assumindo que todo mundo vai ter benefício em cima daquele produto fechado, e não é verdade. Exatamente, tem que levar em consideração todos esses fatores. Uma dúvida também, professor, a gente está conversando com o professor Marcelo dos Santos, ele está falando aqui para a gente sobre exercícios físicos com evidências científicas. Então, quem quiser saber mais sobre esse tema também, pode seguir as redes sociais do professor. Tá aqui no meu Instagram, tem um card, tem o @ dele também. Tem muito conteúdo de qualidade, tem muita coisa boa para quem quer conhecer mais acerca desse assunto, e conhecimento seguro, né, que é o mais importante. É uma dúvida bastante comum, né, e que faz as pessoas passarem mais tempo na academia, demorarem mais na academia, é a quantidade de exercício, que eu acho que é uma das coisas que o senhor falou aí, mencionou sobre estratégias, né? E que as pessoas supostamente precisam, né, fazer para obter melhores resultados. Muita gente diz, se você ficar lá na academia
40 minutos, você não vai ter resultado. Com o tempo, você tem que ficar 2 horas, 1h30, né? E essa demora, muitas vezes, vem da quantidade de exercícios que a pessoa faz, né? Então, você fala, poxa, eu só fiz 3 exercícios de perna, não dá, eu preciso fazer 6, 7 exercícios de perna. Nossa, não foi bom, esse treino não foi bom. E, às vezes, você acaba até priorizando alguns grupos musculares, outros ficam em falta, porque o seu tempo, você não vai ficar 3 horas na academia, você precisa fazer o que você acha que é mais importante, né? Mas é por isso que tem a questão da divisão, do treino, é uma coisa muito bem pensada, né? Professor, né? É realmente necessário fazer exercícios monoarticulares, né? Ou seja, que são aqueles exercícios, né, específicos para determinada parte da perna, né? Para você ter bons resultados, ou aqueles exercícios multiarticulares, né? Aqueles exercícios que conseguem recrutar a perna de uma vez só, né? Por exemplo, o agachamento é um exercício multiarticular, né? Isso, o agachamento, se não estiver embolando as coisas aqui, né? É isso aí. O monoarticular seria a cadeira extensora, aquela que é para uma parte específica da perna, mais ou menos isso. A pessoa precisa fazer essa divisão realmente, ou ela consegue, se ela fizer um treino de exercício só para a perna completa, sem aquela coisa de fazer para a parte, para o isquiotibial, por exemplo, a parte posterior da perna, ou precisa realmente fazer essa divisão, partezinha, que é o que faz a pessoa ficar mais tempo na academia. Tá. Então, o mais tempo na academia não significa que essa quantidade vai trazer a qualidade do treinamento. Então, isso é importante deixar bem claro, né? Talvez as pessoas também fiquem muito tempo porque fica tirando foto no espelho, aí gasta mais tempo no treino mesmo, né? Mas, Onde de é que o fato, é o povo acha seguinte... tempo, pelo amor de Deus? Então, o que a gente sabe? Tudo vai depender de como que é esse treino ao longo da semana. Então, por exemplo, se uma pessoa fala, ó, eu só consigo ir para academia, seja o que for, 2 vezes por semana, porque é o que ele tem, é o tempo por causa de trabalho, enfim. Então, dentro dessas 2 vezes na semana, a gente vai ter que conseguir dosar um volume de exercício para que ele tenha uma resposta dentro do objetivo dele, mas claro que dentro de algumas limitações por causa de um volume pequeno de exercício que você vai ter. Em geral, as pessoas que precisam trabalhar e ir para a faculdade, estudam e tal, você não vai ter muito tempo para ficar ali na academia mesmo. Então você precisa dosar o seu treinamento dentro da melhor evidência científica que você tem que vai trazer algum resultado. Então hoje a gente já sabe que existe um certo limite de quantidade de exercício para agrupamentos musculares ou quantidade de séries, que não adianta você fazer muito mais do que aquilo, porque a resposta não vai ser muito maior. Né? Então não é uma relação dose e resposta do tipo, quanto mais eu faço, mais eu ganho, seja o que for, hipertrofia, força, tal. Não é verdade. Você chega um momento que você tem um platô, né? E aí esse platô vai ser individualizado para cada objetivo, para cada característica daquele indivíduo, né? Então, um bom treino de musculação que a gente está falando, ele dura em torno de 40, 50 minutos. Então, assim, claro que você tem treinos mais específicos, dependendo do objetivo, que pode durar 1 hora e pouco. Né? Se você está trabalhando com altas cargas, que você precisa fazer, às vezes, intervalos maiores entre séries, o seu treino vai ficar mais demorado por também contando esses repousos entre séries, que vai somar no tempo total. Então, assim, vai depender muito de cada objetivo, né? Agora, se você consegue fazer um exercício com bastante frequência semanal, vamos dizer, de segunda a sexta, de segunda a sábado, ou todos os dias que seja, da semana, aí você consegue fracionar mais esse treinamento, dividir mais, e para cada sessão ela fica mais curta, porque você consegue repetir o mesmo grupamento muscular mais vezes ao longo da semana. Então essa é uma vantagem de treinar várias vezes na semana também. E aí indo para essa questão do multiarticular e uniarticular, né? Existe uma linha aí de discussão na literatura sobre isso. Então, assim, que nem você deu o exemplo, né, do agachamento, que seria um multiarticular, porque você está trabalhando várias articulações ao mesmo tempo, quadril, joelho, tornozelo e tal, e vários grupamentos musculares ao mesmo tempo. Então, isso você faz ativar vários grupamentos ao mesmo tempo, né, desde o quadríceps, glúteo, posterior da coxa e tal. Mas você pode sentar numa cadeira extensora e fazer só o movimentinho da perna lá para enfatizar o quadríceps, né? Então, esse seria o monoarticular ali, o uniarticular.
claro que isso também vai depender de cada objetivo, tá? O que a gente tem na literatura em relação a isso, os estudos que tem são de muita baixa qualidade. Inclusive, alguns recentes que foram publicados, eles foram despublicados, eles foram o que a gente chama na literatura retratados por má qualidade metodológica, enfim, por alguns erros metodológicos importantes. Então, a gente não tem ainda assim, evidências muito fortes mostrando que não fazer o uniarticular seria melhor, por exemplo. Então, o que a gente vê, e inclusive na prática, é que a soma entre exercícios multiarticulares e uniarticulares, eles trazem um benefício que se soma, né? Porque você vai trabalhar regiões específicas quando você faz um uniarticular. Então, em geral, a gente acaba orientando as pessoas a fazerem os dois, até para aumentar também o volume do exercício físico em alguns sentidos. Mas, como eu falei, vai depender um pouco de objetivos também, né? Então, para idoso, para uma pessoa jovem, então isso vai depender bastante. Eu vou pegar carona nisso aí que o senhor falou para perguntar uma coisa. O exercício de perna, por exemplo, eu falo do exercício de perna porque é o que as pessoas mais fizeram perguntas, mais têm curiosidade, pelo que eu pude observar. No caso, não sei se a lógica é essa, mas, por exemplo, se você faz, aqui já falando da parte anterior e da parte posterior da perna, se você faz 3 exercícios para a parte anterior, você tem que fazer 3 exercícios para a parte posterior. Existe uma lógica para isso, para não ficar uma coisa desproporcional, ou não tem nada a ver? Não tem uma relação direta. E é, de novo, o que a gente sempre fala em relação à evidência científica e a questão das replicações populares que vão sendo feitas, né? Então, assim, cria-se umas matemáticas aí meio malucas, mas que a gente não tem suporte nenhum na literatura para provar isso, né? O que a gente, claro, toma cuidado é com desbalanços que podem ocorrer entre musculaturas agonistas, antagonistas, né, que são chamadas, para que você não gere algum desequilíbrio muscular, né? Isso podendo, inclusive, levar a alguma lesão. Mas não existe uma relação direta entre ter que exercitar uma quantidade igual né, que você falou, anterior, posterior, que a gente chama de agonista e antagonista, isso não tem uma relação direta, não, né? Depois, se eu achar alguma literatura diferente aqui, eu até posso falar mais, mas até onde a gente conhece, não tem. Professor, por que o exercício físico, apesar dessa grande difusão que a gente acompanha atualmente, por que existe essa... Por que não existem estudos? O senhor que está nessa área de pesquisa, o senhor consegue dizer para a gente por que não há estudos assim robustos acerca desses temas, se é uma coisa que é tão procurada hoje em dia? Tem estudos de qualidade, mas eu garanto que infelizmente é a minoria dos estudos, por isso que a gente tem que saber onde buscar, como entender essa qualidade desses estudos, né? A questão é que estudo que envolve exercício físico, ele tem alguns vieses que a gente já sabe de antemão, que acaba dificultando um pouco, às vezes, algumas análises. Então, por exemplo, quando a gente pega voluntários para participar desse estudo, e você vai randomizar pessoas, se eu randomizar você para entrar no grupo exercício físico, você, Valéria, você sabe que você está fazendo exercício físico, né? Então, a gente não consegue cegar os participantes, que seria o ideal fazer nesse tipo de estudo. O sujeito que vai ficar no grupo controle, que não vai se exercitar, ele sabe que ele não está se exercitando. Então, até alguns comportamentos dos voluntários podem acabar mudando. Então, por exemplo, o fato de você saber que você está se exercitando, às vezes você também acaba mudando um pouco sua dieta, você acaba entrando em outros parâmetros de mudança de estilo de vida que vai te levar também a melhora de qualidade de vida, enfim, outros desfechos que podem modificar também, né? Em geral, são estudos que têm amostras pequenas, enfim, isso é uma coisa também que a gente sempre fica atento para saber se o estudo consegue ter o que a gente chama de poder, né? Para responder determinadas perguntas. Então, não é uma área muito fácil de se estudar, assim. A gente tem algumas dificuldades metodológicas e tem muito estudo de baixa qualidade, assim. Não é que o estudo está errado, mas ele acaba tendo uma qualidade inferior que a gente não consegue ainda dizer, olha, a gente tem uma informação robusta aqui mostrando que, sei lá, fazer uniarticular não é necessário.
né? Percebo, entendi. Então, essa é a questão. A gente tem algumas dificuldades aí na literatura em relação a isso. Quero mandar um grande abraço pro pessoal que está acompanhando a gente aqui, a Suzy Locutora, sempre acompanhando aqui as nossas lives, NP Material para Construção também, professor Anderson Gregório, Wagner Lima, doutora Lívia Marcela, Maurício Menicati, Sandrigo, Sui, todo mundo que está acompanhando a gente aqui, um bate-papo muito bom aqui com o professor. Uma outra coisa, professor, essa questão de dividir os treinos. Tem gente que prega que você não precisa dividir o treino de perna, que é uma estratégia ineficiente. Tem gente que diz que é interessante você fazer anterior num dia ou em outro dia da semana. E tem gente que isso não é eficiente, porque quando você treina a perna, inevitavelmente você acaba recrutando a outra parte da perna também, então que não seria uma boa estratégia. E assim, Eu não sei se você está me ouvindo, mas tá estou te travando para ouvindo. mim a sua internet. Você consegue me ouvir? Travou. Se eu conseguir ouvir a pergunta? É, mais ou menos. Eu acho que Estou te ouvindo. Acho que a internet ficou lenta. Foi aí ou foi aqui, mas eu estava te vendo normal. Eu perguntei com relação às pernas. Tem gente que diz que é estratégia ineficiente, porque quando você treina a parte anterior, inevitavelmente você acaba recrutando a parte posterior da perna também. Se há dados que consigam sustentar essa tese de que você precisa separar o treino de perna, que é eficiente, que dá mais resultados. tá. Tá travando um pouquinho, mas acho que eu captei a pergunta. Então, em geral, a gente acaba fazendo uma orientação para que a gente consiga dividir melhor esse treinamento para que você não tenha repetições no dia seguinte do mesmo grupamento muscular. Mas não significa que isso está completamente errado, dependendo, de novo, né, de objetivo, de recuperação, da questão também, inclusive, da parte nutricional também. Então, de novo, depende de alguns fatores, mas em geral, até por uma questão de deixar uma boa recuperação, né, fazer o músculo se recuperar, os estoques energéticos do músculo se recuperar, a gente costuma dar um intervalo um pouco maior. Então, assim, particularmente, eu não gosto de fazer muitas subdivisões, eu prefiro trabalhar grupos diferentes em dias diferentes e enfatizar isso ao longo da periodização que foi criada, né? Mas existem algumas divisões que podem ser feitas e elas estão completamente erradas. Aí vai depender só mesmo da questão do objetivo, né? E ter muito claro na cabeça do professor, do treinador, o que ele está buscando com aquilo, né? Então, o grande erro é quando as pessoas fazem copia e cola dos programas de treinamento sem saber bem qual é a proposta, né? Qual é o objetivo principal. Entendi. Professor, uma pessoa que trabalha em movimento, né, trabalha, um vendedor, uma pessoa que está subindo, descendo escada, mas não pratica exercícios físicos, não vai para academia, né, não vai caminhar, enfim. Essa pessoa pode ser considerada uma pessoa sedentária? Tá. A gente precisa entender. Existem duas coisas diferentes quando a gente fala sobre movimento humano. Uma é o que a gente chama de atividade física. Então, atividade física é qualquer movimento que você faça. Subir de escada, passear com seu cachorro, isso, qualquer movimento humano que você faz que gera gasto energético, isso a gente considera como uma atividade física. E a gente sabe que essa atividade física no dia a dia, ela conta, sim, para questões de saúde, para questões de qualidade de vida, entre outros fatores. E dentro da atividade física existe o exercício físico, que é o que a gente está conversando até agora, que é a coisa orientada do treinamento, né? Você tem uma pessoa que te orienta, você tem uma programação prescrita para isso e você vai seguir aquela orientação com aquele objetivo. Então, o exercício ele é um subtipo dessa atividade física, né? A questão tem pessoas que têm trabalho, por exemplo, laboral, coisas laborais, que exigem muita atividade física, né? Uma pessoa que trabalha como carteiro, por exemplo, que anda bastante pelas ruas, tem um alto nível de atividade física porque ele caminha bastante, né?
Em algumas situações isso pode ser benéfico, inclusive para a saúde. Em outras situações isso pode trazer até alguns efeitos adversos, porque se essa demanda é muito grande dessa atividade laboral, ele cai numa coisa que a gente chama de paradoxo da atividade física, né? Ao invés de ser benéfico, ele acaba trazendo prejuízos para a saúde. Mas ele é considerado uma pessoa ativa dependendo do nível de atividade que ele tem ao longo do dia e da semana por essas atividades. Então a gente conta também como atividades de lazer, atividades de transporte, né? Então tem pessoas, por exemplo, que usam bicicleta para se transportar ao invés de usar carro. Então tudo isso conta como atividade física. Bastante. Então ela Inclusive não tem é pessoas... sedentária. Oi? Desculpa. Sedentária não, nesse caso. Não, sedentário não. Na verdade, a definição de sedentário é difícil, porque geralmente a gente prefere usar o termo comportamento sedentário, né? Porque dificilmente uma pessoa é completamente sedentária. Perfeito. Ela tem comportamento sedentário. Então, basicamente, comportamento sedentário é o tempo que a gente passa sentado, que a gente sabe que é bastante deletério para a saúde, traz bastante dano para a saúde o tempo que a gente passa sentado. Então, e da mesma forma que tem pessoas que vão para academia, eles acham que são super ativos, mas é aquele exemplo que eu dei, aquele sujeito que vai 2 vezes por semana para academia, fica meia horinha, 30 minutos, ou seja, ele faz 1 hora por semana de exercício físico. Só que ele passa mais de 8 horas sentado ao longo do dia. Então, isso também pode trazer algum efeito ruim para ele e acabar até anulando um pouco as questões benéficas do exercício físico que ele acha que está tendo, né? Então, por isso que a gente fala, além do exercício físico, uma das orientações é que as pessoas evitem o comportamento sedentário. Assistir TV, ficar muito na internet, essas coisas, a gente acaba contraindicando. Professor, agora uma pergunta minha, né? Essa questão do horário para treinar, vai muito da disponibilidade que a pessoa tem, do tempo que ela tem disponível, né, para ela treinar. Mas vamos supor uma pessoa começa o dia praticando exercício físico e depois ela vai trabalhar e ela fica o dia todo sentada, vai chegar em casa, ela vai chegar querendo descansar, vai se alimentar, enfim. E tem o contrário, a pessoa que ela trabalha sentada durante o dia todo e à noite ela vai para a academia. O exercício físico, nesse caso, pode variar o resultado? Assim, há um benefício em treinar em determinado horário ou em outro? O que seria mais efetivo, na verdade? Você treinar de manhã e ficar o dia todo sentado, ou você ficar o dia todo sentado e treinar à noite e acabou o seu dia? Tá. O melhor horário para treinar é aquele que a pessoa consegue treinar. Ponto. Não existe o melhor horário e é aquele que ele se sente bem em treinar. Então tem pessoas que se sentem bem de manhã, tem pessoas que se sentem bem à tarde, tem pessoas que se sentem bem à noite. Tem pessoas que só podem treinar de manhã porque tem que trabalhar o dia inteiro ou vice-versa, porque tem que pegar o filho na escola, então só consegue à noite, enfim. Então o melhor horário é aquele que a pessoa consegue encaixar na rotina dela e ela ter frequência para ela fazer isso, aderência e frequência para fazer isso, tá? Então assim, dependendo do horário, tem alguns estudos aí que falam um pouco sobre que a gente costuma, por exemplo, ter mais força muscular no período mais da tarde para a noite, final da tarde, mas isso por algumas questões biológicas, mas que não necessariamente vai refletir em melhores adaptações do treinamento físico. Isso provavelmente não. Então, de novo, o que vale mesmo é o horário que a pessoa se sente bem. Eu, particularmente, gosto mais de treinar de manhã. Eu vou pela manhã, estou 100%, cabeça fresca, você vai lá, treina, e o resto do dia, para mim, rende muito bem. Até a cabeça fica até pensando melhor, assim, se ativa, né? Bastante o cérebro quando você faz exercício físico também. Então, ao longo do dia, isso me ajuda bastante. À noite eu já não gosto muito, porque se eu fico meio hiperativo, eu demoro mais para dormir. Então, são questões que são individuais também. Perfeito. É possível hipertrofiar sem precisar fazer uso de suplementos? A alimentação por si só, ela consegue gerar bons resultados? E eu digo no sentido de você conseguir um bom desempenho mesmo, de você conseguir ficar grande, né, como as pessoas gostam de falar. Você precisa, a partir de determinado momento, por exemplo, você está treinando já há 2 anos, já está na hora de você suplementar, porque só o alimento aí já não faz mais efeito. Você precisa inserir uma dose extra aí de alguma coisa. Isso aí tem fundamento? Então, de novo, é muito individual.
Não necessariamente as pessoas precisam suplementar alguma coisa, né? É claro que, assim, para você ter respostas de hipertrofia, de melhora de força, hipertrofia, basicamente você precisa ter uma ingesta de carboidratos, que é a principal gasolina, é o principal combustível para o treinamento, e você precisa ter um aporte proteico que seja suficiente para você fazer síntese proteica e aumentar a massa muscular, né? Que isso varia em torno de um ponto. Por exemplo, qual que é a recomendação diária de proteína para um indivíduo saudável? Entre 1,6 a 1,8 gramas por peso corporal. Tá? Então, podendo chegar a 2,2, dependendo de alguns objetivos aí. Por exemplo, para quem é fisiculturista e tal. Você ingerir muito mais proteína do que isso não vai reverter, não vai refletir numa maior hipertrofia muscular, por exemplo. Né? E você vai estar só gastando dinheiro com whey protein, com outras proteínas por aí. Então, isso também vai ser um determinante quando você olha como que é a dieta dessa pessoa ao longo do dia. Né? Então, às vezes, ela já ingere a quantidade de proteína suficiente que vem da refeição dela. Ela não precisaria ainda comprar proteína para ingerir mais proteína, porque isso não vai gerar mais benefício. Aí que a gente sempre fala da importância, quando a pessoa está muito nessa dúvida, de consultar um nutricionista sério, né? Uma pessoa baseada em evidência também, para ajudar nesse contexto, para saber como que está o fracionamento dessa proteína ao longo do dia, né? Porque também não adianta a pessoa ingerir um monte de proteína só numa fase da manhã, por exemplo, só no almoço, né? Existem umas estratégias que os nutricionistas fazem de fracionar essa proteína ao longo do dia, tipos de proteína, né? Tem proteína animal, enfim, tem outros tipos de proteína. Então, isso é bem importante. Né? Mas o fato você ingerir 10 quilos de proteína de uma vez só, ou para um objetivo específico, talvez não vá fazer grandes diferenças. Então, mas nem todo mundo precisa suplementar. E hoje o que eu mais vejo, e isso é muito, até porque tem um apelo mercadológico muito grande, né? Tem muita gente patrocinada na internet, coloca lá caixinha, potinho, e as pessoas às vezes não percebem isso, né? Que as pessoas ganham dinheiro fazendo isso também. Que é induzir o uso de determinadas coisas. Então, hoje, o que eu mais ouço falar? Pré-treino. Tudo é pré-treino. As pessoas acham que precisam de pré-treino para tudo, né? Como se isso também fosse dar mais estímulo, dar mais resposta de treinamento, enfim. E para a população geral, para meros mortais, isso às vezes tem uma aplicabilidade muito pequena, sabe? Então tomem cuidado, né? Vocês estão gastando dinheiro aí, talvez investe num bom nutricionista, num bom profissional de educação física e vai ser feliz com o treinamento. Perfeito, isso aí. Professor, agora a gente vai entrar um pouquinho mais no seu campo de estudo, né, de pesquisa. O senhor tem experiência em clínica em cardiologia, né? E é muito comum a gente ouvir falar que pessoas que têm problemas cardíacos devem evitar fazer muito esforço, né? Ou até mesmo que fazer muito esforço pode desencadear problemas cardíacos, problemas do coração. Fazer exercícios físicos é indicado para pessoas que têm problemas do coração? É indicado e é tratamento para pessoas que têm problema do coração. Então, se você for olhar uns 30, 40 anos atrás, realmente existia até algumas contraindicações. Então, aquele paciente, por exemplo, que infartava e estava no hospital, muitas vezes ele era contraindicado de fazer atividades justamente porque o receio, o conhecimento naquela ocasião é que você poderia prejudicar ainda mais aquele coração que já sofreu o infarto. E como a ciência foi melhorando muito nesse campo da cardiologia do exercício, da reabilitação, a gente foi mostrando, tem um monte de estudo mostrando o benefício, na verdade, do exercício físico. E que o exercício, ele é tratamento para as pessoas. Ele não é simplesmente um adjuvante ou algo que deveria ser paralelo. Não, todo médico cardiologista, quando o paciente senta na frente dele, ele deveria falar, olha, você precisa fazer exercício físico, porque isso é tratamento para você. Não é simplesmente estético ou qualquer coisa do tipo. Porque a gente sabe que isso muda completamente o patamar de um paciente que infartou, de um paciente que tem hipertensão, né, outras condições cardíacas. Então, por exemplo, a insuficiência cardíaca, que é um quadro mais grave, né, de doenças cardiovasculares, de doença cardíaca, os pacientes pioram muito o condicionamento físico deles. E quando eles treinam, o fato de você melhorar um
pouco a condição cardíaca, mas principalmente muscular e esquelética, esses pacientes melhoram demais. Né? Então, ele é, muito pelo contrário, não é contraindicado não, ele deveria ser muito indicado. Só que, infelizmente, ele é pouco orientado mesmo, né? Inclusive pela vinda inclusive da parte médica. Então, esse é um trabalho que a gente faz até bastante frequente aqui na clínica e tentando levar essas informações para a comunidade dos colegas médicos, justamente para mostrar a importância do exercício físico. A gente tem um mundo de evidência aí mostrando o benefício disso. E segurança, tá? Que é bem importante também. Então, muita gente fica, mas será que é seguro? Será que o paciente pode passar mal e tal? É raro que isso aconteça. Né? Então, quando ele é bem indicado, o paciente é bem avaliado, é só benefício, basicamente. Isso inclui pessoas que usam dispositivos como marca-passo? Inclui. Que também é outro medo que existe, né, na cardiologia em relação a, por exemplo, porque tem vários tipos de dispositivos cardíacos, né? E então tem dispositivos que tem, por exemplo, implantado lá no equipamento um desfibrilador que ele serve para, se o paciente tem uma arritmia, dar um choque, né, e o paciente voltar no ritmo cardíaco. Então, um dos medos é que isso possa ser acionado pelo exercício físico, mas a gente sabe que hoje os dispositivos são bem seguros e eles oferecem bastante segurança para o paciente. Dificilmente isso acontece com exercício. Então, mesmo quem tem marca-passo, ressincronizadores cardíacos, tem indicação sim. A gente trabalha com bastante paciente nessas condições. Essa clínica que o senhor trabalha atende esse tipo de paciente, cardiopatas, que querem fazer exercício físico, ou é mais para a questão de estudo mesmo? Não, pesquisa? A gente atende o público geral. É uma clínica de atendimento mesmo. A gente não faz pesquisa aqui nessa clínica. E a gente atende tudo isso que a gente está conversando. Desde o paciente ter uma simples hipertensão e não sabe como se exercitar e precisa se exercitar. Quem infartou, o paciente que colocou stent, né, aquela molinha lá na artéria da coronária, que fez cirurgia cardíaca com safena, enfim, de dispositivos cardíacos, pessoas que têm insuficiência cardíaca, que eu falei que é um quadro mais grave, né? Então a gente faz todo esse tipo de abordagem. Agora, eu acredito que nesse caso da pessoa que tem problemas cardíacos, realmente é indispensável a presença de um profissional, né? Sim. Porque eu acho que não dá para você fazer as coisas de maneira aleatória, porque aí sim poderia ser perigoso, né? De jeito nenhum. Na verdade, claro, existem algumas recomendações, né? Então, isso também é baseado em experiências que a gente tem já de diretrizes, tudo. Então, por exemplo, tem pessoas que têm baixo risco cardiovascular de ter algum evento. Então, por isso que o médico ele vai avaliar isso junto com o paciente, qual é o risco dele, para dar alguma orientação se ele precisa ou não de algum acompanhamento profissional mais de perto, né? Mas, em geral, se o paciente já tem algum risco moderado para cima, aí a indicação, a orientação é sempre que faça com um profissional acompanhando. Isso é bem importante. Porque tem bastante detalhes ali no treinamento dele que vai variar, e isso precisa de profissional experiente. Até a questão da segurança, acho que a pessoa não se sentiria seguro chegar na academia e fazer aleatoriamente exercício, né? Ainda mais tendo passado por tendo problemas cardíacos, né? Professor, eu não sei se o senhor tem dados sobre isso, mas a gente tem percebido que muita gente jovem tem infartado. É muito comum, nos últimos anos, muita gente jovem, pessoas que você nunca nem imaginou que tinha problema cardíaco infartando. O senhor sabe, tem algum dado, por que isso tem acontecido? Tem algum estudo que fale a respeito à possibilidade, por que isso está acontecendo? Tem, assim, basicamente o que a gente conhece, tem alguns fatores que estão envolvidos nisso, né? Um deles, inclusive, é o sedentarismo, né? O comportamento sedentário, que é o que a gente estava falando lá. A gente sabe que isso aumenta risco. A má alimentação, né? Isso é disparado também, é um fator bem importante, que pesa muito. Então, comidas industrializadas, né? Gordura de baixa qualidade, embutidos, enfim. A parte alimentar que pode levar a esses quadros, né? A presença de doenças metabólicas que antigamente acontecia mais, paciente mais de meia idade, idoso. Então, por exemplo, quem tem diabetes, o risco é aumentado, né? Quem tem hipertensão tem maior risco de desenvolver um infarto agudo do miocárdio. Uma coisa que é importante dizer é o seguinte,
Infarto, ele não, quando a pessoa infarta, não é da noite para o dia, não é simplesmente, nossa, aconteceu. Né? A não ser que ele tinha uma doença de base na cardíaca que ele desconhecia completamente, mas são os casos mais raros de acontecer. Infarto, ele é uma doença crônica. Então, o que vai acontecendo? A artéria que leva sangue para o coração, né, essa artéria ela vai obstruindo, ela vai gerando lesão dentro dessa artéria com o tempo, né? Então não acontece em um mês, isso acontece muito cronicamente. Então por isso que os hábitos, né, alimentares, de sedentarismo, fumo, bebida em excesso, são vários fatores que podem levar a esse quadro. Mas, de novo, isso vai acontecendo com o tempo, né? Você vai formando ali lesão na artéria coronária, até o momento que aquilo pode obstruir, né? A coronária fecha e não passa fluxo, e o sujeito tem infarto. Ou pode ser, inclusive, por formação de trombo, né? Então, uma lesãozinha que está ali, ela se solta, ela corre lá pela artéria e fecha uma outra artéria que está mais ali, mais longe, né? Mais distal. Então, isso também pode acontecer. Então, uso de drogas, né? Então, às vezes, infelizmente, existe o abuso, né, de drogas também, que acontece principalmente nessa fase mais de juventude. Então, tem alguns casos que podem acabar levando, e por isso que a gente vê esses números aumentando, infelizmente. Né? Então, por isso que a gente sempre bate na tecla da questão do estilo de vida das pessoas. Né? Na internet a gente vê muitos vídeos de sinais de que a pessoa vai infartar. Se você observar determinado comportamento, determinada situação, é um indício que a pessoa vai infartar. E existe realmente, o senhor falou que geralmente não é da noite para o dia, né? Mas uma pessoa que não costuma ir ao médico, por exemplo, fazer esse tipo de exame, de fato existe algum indício de que a pessoa vai infartar, sintomas que acontecem geralmente antes de realmente o quadro chegar àquele nível, àquele ponto de infartar mesmo? Em relação ao sintoma, né? O que ele pode sentir, que Sintoma. pode ser um indício, tá? Exatamente. Tem sintomas que são mais específicos, né? Então, por exemplo, dor no peito quando ele faz esforço físico, né? Às vezes, dor no peito parado quando a pessoa respira não é um sinal clássico, por exemplo. Então, geralmente, os sinais mais clássicos é quando você faz esforço físico e sente dor no peito, né? Dor que às vezes irradia no braço, que irradia para a mandíbula, cansaço excessivo que não sentia anteriormente, cansaço quando sobe, por exemplo, lances de escada que não sentia anteriormente. Então, esses são sinais mais clássicos, assim, que pode estar acontecendo alguma coisa, né? Então, por isso da importância de controlar esses fatores que a gente estava falando. Então, pressão arterial. Muita gente, por exemplo, não sabe nem que tem hipertensão, porque nunca mediu a pressão na vida, né? E a gente sabe que hipertensão é um dos grandes fatores que leva a infarto. Então, imagina aquele sujeito que é hipertenso desde os 25, 26, 27 anos, não trata, não cuida, e quando ele chega com 40 anos, aquele coração está sofrendo uma pressão exagerada, ele começa a ter efeitos lá na frente, né? Mas ainda jovem, com 40 anos, com 40 e poucos anos. Tá? Esses seriam os sinais mais clássicos, assim. Deu para entender. Professor, é um tema que é bastante polêmico, né? Não sei se pela forma que geralmente é abordado ou se de fato pelas implicações. Né? O senhor escreveu um livro sobre anabolizantes, inclusive, o professor tem um livro sobre anabolizantes, que é uma coisa que a gente ouve falar muito. Anabolizante, para mim, até pesquisar o tema, era uma coisa que eu falava, nossa, anabolizante é uma coisa que é ruim, né? Nossa, você toma anabolizante? Como assim? E o senhor escreveu um livro sobre anabolizantes, né? Claro que a gente vai perguntar, a gente vai tirar um pouco desse conhecimento do senhor aqui também. O nome do livro é Anabolizantes, Evidências Científicas, Riscos e Benefícios, né? Inclusive esse livro está sendo super bem recomendado, né, pelos veículos de comunicação, já vi um monte de matéria sobre esse livro. A comunidade científica também aprova, recomenda, né? É uma referência para quem quer saber mais a respeito do assunto. O senhor pode falar um pouco para a gente desses riscos e benefícios dos anabolizantes? Mas antes, claro, eu queria que o senhor explicasse para a gente se o anabolizante realmente é esse bicho papão aí que as pessoas pregam, né? O anabolizante realmente é uma coisa ruim, a gente tem que ter medo do anabolizante. E benefícios de anabolizante, o senhor pode falar para a gente? Então não é algo que parece que é tão ruim, né? De maneira muito direta é o seguinte, o que é o anabolizante? Né? O nome mais popular, anabolizante, até o livro ficou assim até por uma questão também
chamar a atenção nesse sentido, mas o nome e sobrenome, né, do negócio seria esteroide androgênico anabolizante. Então ele é um derivado hormonal, ele vem de um hormônio chamado testosterona, né, que o homem produz mais do que a mulher. E tem uma série de funções no nosso organismo, inclusive na parte muscular, por exemplo, né? Então a gente tem... ele foi desenvolvido para tratar patologias. Então, ele tem que ser encarado como um remédio. Ele é um remédio, ele vende na farmácia, ele não é proibido, desde que tenha indicação médica, tem uma receita médica para aquela indicação específica, e o paciente vai até a farmácia, compra e faz o uso. Então, tem uso, geralmente é injetável, né, intramuscular, tem gel, tem algumas vias de administração, mas que serve basicamente para corrigir a deficiência de um hormônio que não está sendo produzido, né? Uma coisa que muita gente fala aí, de forma também pseudocientífica é, então, mas todo mundo com envelhecimento vai precisar fazer reposição. Não é bem assim. Na verdade, é a minoria que vai precisar dessa reposição, isso é um fato. E quando ela é bem orientada, ela bem direcionada, ela traz sim benefícios. Então, para quem? Para idosos que têm perda de massa muscular, que têm disfunção sexual, para pacientes com cardiopatias importantes, né, que leva a quadros de caquexia, que a gente chama que é perda de massa muscular importante. Então, só para você ter uma ideia, no meu doutorado, quando a gente avaliou a minha tese, ela foi avaliar qual era o efeito de exercício físico combinado com um tipo de anabolizante para pacientes com insuficiência cardíaca avançada, né, para ver se a gente conseguia melhorar a parte muscular e esquelética deles. Então, essa é uma indicação clássica e importante, né? E isso a gente discute no livro também. Então, a gente mostra em alguns capítulos qual é a terapia, para que ela serve. Então, a gente convocou um time aqui de médicos e outros profissionais que nos ajudaram aqui na formulação de alguns capítulos, que a gente traz toda essa abordagem de tratamento. E no segundo momento, tem a questão que a gente sabe do uso do hormônio no esporte para melhora de desempenho esportivo, que acaba sendo caracterizado como doping, né? Então, muito atleta cai no doping por uso de anabolizante. E isso também começou a transpor e ir muito forte para as questões estéticas, né? Então, isso hoje está muito presente na academia. Então, está presente muito jovem tomando, muitas mulheres tomando um hormônio que é predominantemente masculino, então, levando a consequências importantes para a saúde. Só que para a gente mostrar isso, a gente precisa de boas evidências científicas. Foi o que a gente tentou reunir nesse livro. Então, esse é um tema que a gente estuda. A gente tem bastante artigo científico já publicado nessa temática. Já uns 20 anos, mais ou menos, que a gente vem fazendo esses estudos, muito com enfoque cardiovascular, né? Então, mostrando, por exemplo, que esse uso ilícito, ou esse uso suprafisiológico, indiscriminado desses hormônios, eles podem levar a consequências. Então, aumento de pressão arterial, né? Aumento da cavidade cardíaca. Então, o coração pode sofrer uma hipertrofia que ela não é fisiológica, ela pode acabar sendo patológica, pode levar a insuficiência cardíaca, pode levar a infarto agudo do miocárdio. Então, é comum a gente ver pessoas que fazem o uso de forma exagerada do anabolizante, podendo levar a infarto, inclusive por trombo. Enfim, a gente discute bastante tudo isso no livro, porque a gente sabe que ele é um assunto que precisa ser debatido, né? Precisa ser debatido à luz da ciência, que é a proposta do livro, e também desmistificar algumas relações de que tudo isso é ruim. Não, ele tem a sua indicação, né? Um médico endocrinologista, que é o responsável por avaliar esse paciente, indicar qual vai ser a dosagem, qual vai ser o tratamento, o tempo de acompanhamento, enfim. Então, tendo um bom profissional médico acompanhando, isso tende a só trazer benefício para o paciente. Agora, mas tem outro lado da moeda que, infelizmente, a gente está vendo consequências para a saúde importantes. Né? Professor, me tirou uma dúvida. Essa substância que as pessoas costumam fazer aplicação, o senhor falou que o anabolizante ele é intramuscular, né? Que as pessoas dizem que você fica com o músculo, mas que não é bem um músculo, que aquilo ali é só uma espécie de... É como se fosse uma bolha, né, aquilo ali. Isso aí é anabolizante? Não. Seria a mesma coisa ou não? Ou é outra coisa? Não é um anabolizante. É uma espécie de uma espécie de um óleo, assim, que eles injetam
é local, é uma substância que penetra na musculatura. Isso é bastante perigoso, assim. Isso pode dar trombo, pode, enfim, necrosar a região, é bem perigoso. Mas ele não é um anabolizante, ele não funciona como funciona um hormônio, né? O hormônio ele tem uma função biológica totalmente diferente disso que eles fazem, totalmente diferente. Entendi. Então é o preço que muita gente, infelizmente, quer correr riscos, né, para poder obter um físico que não é uma coisa que não é sustentável, né, porque você corre, além de você correr muitos riscos, você tem que ficar sempre naquela coisa de ficar fazendo aplicações que podem colocar sua vida em risco e definitivamente não vale a pena, né? É um preço que é muito alto para você correr esse risco, né? Uma coisa que eu ouço falar muito é que alguns suplementos, eles possuem anabolizante na sua composição. É uma coisa que eu já ouvi falar, inclusive já ouvi de nutricionista, né? Isso. Não sei, o senhor que pesquisa sobre o assunto que vai me dizer aí. De fato, alguns suplementos possuem anabolizante na sua composição. Isso procede, professor? Olha, a gente não tem nada, assim, no Brasil, né, essa questão da vigilância sanitária, tudo, ela é muito séria. Então, assim, a gente tem que também separar suplementos, então, whey protein, creatina, betalanina, enfim, tem vários tipos de suplementos, né, cafeína, enfim, que são substratos que não tem nada a ver com hormônio, tá? Então, isso é importante a gente já separar uma coisa da outra. E que ele tem objetivos diferentes, né? Então, o whey protein que a gente estava falando, ele serve para aumentar a ingesta proteica. É só uma proteína que está lá no leite, tá em outros, né, esses substratos. O fato é que, da onde vem um pouco essa história, né? É porque muito atleta, quando eles são pegos em exame antidoping, uma das argumentações junto lá depois no tribunal para tentar se safar do negócio é alegar que o suplemento que ele toma, que é um suplemento que ele manda manipular na farmácia X, estava contaminado, né, por alguma substância anabolizante. Então isso a gente sabe que é uma manobra que se tenta fazer e as pessoas acabam replicando isso e parece que todo suplemento vem. Não, isso não é verdade. Pode acontecer, talvez, coisas que vêm de fora do Brasil, mas como eu falei, a vigilância aqui é muito séria. Então, eu não conheço, pelo menos, nenhuma marca ou alguém que tenha relatado isso, que tenha feito uma análise desse material para a gente saber se aquilo realmente estava contaminado ou não, né? Eu já ouvi algumas histórias nos Estados Unidos, algumas coisas do tipo, mas acho que no Brasil a gente não tem muito relato, pelo menos, disso, assim. Então, geralmente quando a pessoa usa, ela está usando de outras fontes já diretas mesmo, não é do suplemento, não. Entendi. Outra coisa, então tem um livro do professor, né, que quero falar de novo, professor. Onde é que a gente encontra esse livro do senhor, professor? Ele está disponível na internet, em alguns sites de e-commerce, né? Tem no próprio site da Manolha, eu estou com ele aqui, vou mostrar rapidinho. No próprio site da Manolha, que é a editora. A editora. Tem para... Eles vendem no site, entregam em casa. Tem algumas outras e-commerces, tipo Magalu, enfim. Se você digitar no Google, ele aparece também. Eu não sei se está em livraria física, mas na internet é fácil de comprar. Eles entregam em casa, tranquilo. Entendi, então perfeito. Gente, tem muita pergunta, né? Você vê que a gente faz muitas perguntas até absurdas também, mas é porque são absurdos que a gente também ouve, né? Sim. Então, se a gente for perguntar tudo que a gente recebe, né? É bem difícil porque a gente não tem tempo, né? A live, a estimativa é de 1 hora, a gente até já passou, mas não é por falta de assunto, né? E por falta também de conhecimento do professor, que tem muita coisa para dividir com a gente aí. Mas eu já queria convidar você que está assistindo essa live, que vai assistir depois, para seguir o professor Marcelo Santos nas redes sociais. Professor, quais são as suas redes sociais? Onde é que as pessoas têm acesso aos seus trabalhos, né? Suas pesquisas? Quem quiser acompanhar aqui no Instagram é Prof. Marcelo R. Santos, que é o Instagram. A gente tem um canal no YouTube também, que ele está um pouco paradinho lá, mas eu quero chamar Minuto CAF, que a gente fala um pouco de atividade física. Eu preciso voltar a alimentar ali, mas é falta de tempo mesmo, é muita correria. E também tem o nosso Instagram da clínica, que é o CEMED, CEMUDO, CEMED,
um Dzinho mudo no final, CEMED Moema, tem no meu perfil ali também. Pode acompanhar ali também, a gente está às vezes alimentando algumas informações sobre essa área de cardiologia, do exercício, reabilitação. Então basicamente é onde eu estou mais presente, acho que é mais Instagram hoje em dia mesmo. Perfeito, então. Professor, eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado bater esse papo. O senhor tirou muitas dúvidas, né? Aquelas coisas que são mais replicadas na internet. Pode ter certeza que a gente perguntou. Acho que vai ajudar muita gente essa live. E eu espero que a gente tenha novas oportunidades, com novas pesquisas, né? Novas descobertas também. E que essas lacunas, né? Muita coisa ainda não está assim, muito bem desenhado, não tem estudos robustos, mas a gente consegue, só pelo que o senhor falou, a gente já consegue ter uma noção assim, do que a gente pode tomar como verdade ou não, né? Ou se aproximar da verdade. A verdade é uma coisa muito definitiva, né? E ciência a gente sabe que está sempre se desenvolvendo, então a gente não é nem muito legal utilizar essa palavra. Mas eu queria te agradecer porque eu faço as considerações finais. Exatamente, ciência é exatamente. Isso aí. Mas Então eu obrigado faço pelo suas convite, foi um considerações prazer. finais, viu? Muito obrigada, eu espero cruzar com o senhor de novo aí. Muito obrigada, até a próxima. Obrigado, boa noite, bom descanso. Tchau, tchau, boa noite.